Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Então, hoje, dia 25 de agosto, e é dia de quê? Dia do soldado! Parabéns a todos os soldados brasileiros, né, que bravamente estão aí na luta para proteger o nosso país. Sabia que todo país tem o seu soldado? E eles são muito importantes. Nós vamos estudar ciências da página 54 até a página 56. Vocês farão 2 experimentos. Não necessariamente precisa ser hoje, mas vocês têm que fazer. Então, o que você vai fazer? Sombras durante o dia. Você já reparou que a sua sombra permanece do mesmo tamanho em diferentes horas do dia? O que você vai fazer? Verificar o tamanho da sombra em diferentes horas do dia. No caso, você vai pedir para alguém medir a sua sombra, tá? Porque a gente está sem aula presencial assim para todos, né? Então, vocês em casa peçam ajuda para alguém medir a sua sombra. Para isso, nós vamos precisar de material, fita métrica, que está lá no anexo. Eu deixei nas últimas páginas do anexo para vocês recortarem e montar o metro. Vai ficar 1,5 metro. Lápis, giz, relógio e fita crepe. Como você vai fazer? Procure em um lugar da sua casa, um lugar que seja iluminado pelo sol durante a maior parte do dia. Número 2. Marque com uma fita um local no chão e peçam que fique em pé sobre essa marca. Então, crianças, se vocês não tiver fita, pode colocar um papelzinho, o papel vai voar, né? Tem que ser alguma coisa que fixe, né? Então tem que ser alguma coisa pesada para vocês marcarem o local onde vocês pisaram, tá bom? E aí vocês ficam em pé em cima dessa marca. Desenhe com o giz que a Pro deu para vocês a direção e o tamanho da sombra formada. E aí vocês vão ficar na posição, a pessoa que está com você vai marcar até onde que deu a sua sombra. A cabeça da sua sombra você vai fazer um risquinho assim, até onde ela foi. Tarefa 4. Utilizem fita métrica para medir o comprimento da sombra. E aí vocês vão usar essa fita que a Pro deu para medir o tamanho da sombra. Anotem os resultados nos esquemas das páginas seguintes. Desenhe a posição do sol e a direção da sombra. Então, olha só. Qual era a posição do sol em relação a você? Onde ele estava quando você fez a marcação? Desenhe a posição do sol. Se ele estava mais nessa posição, mais nessa, mais nessa, aí vocês vão desenhar. Repitam esse procedimento mais 2 vezes em horários diferentes, espaçados em pelo menos 1 hora. Meça o comprimento da sombra sempre da mesma pessoa. No caso, vocês. Peçam para um adulto medir vocês, tá bom? No caso, a sombra de vocês. E aí, esquema para anotar os resultados. Horário. Qual o horário que você fez a primeira medição? Qual o tamanho da sombra? Anota. Da segunda e da terceira. E aí vocês podem desenhar qual que estava a posição do sol. Aí, na parte de cima do menininho. Explique para um colega, com suas palavras, o que é uma sombra. E o que é uma sombra? A sombra, tudo tem sombra, né? Tudo, na verdade, tem sombra. Todo corpo tem sombra. E ela é feita a sombra surge por causa de uma luz.
a luz do sol, a luz de uma lanterna, a luz da lâmpada. Então, a sombra só vai surgir se tiver uma luz. Se tiver tudo escuro, a sombra não aparece. 2. O que aconteceu com a sombra ao longo do dia? A sombra mudou de posição? A sombra não mudou de posição? 3. Por que você acha que isso aconteceu? 4. Aconteceu alguma mudança no tamanho da sombra? Sim. A sombra ficou maior? Sim. A sombra ficou menor? Ou não? A sombra permaneceu do mesmo tamanho. Isso vai depender muito do horário que você registrou fez a sua medição, tá bom? Então, virando a página, nós vamos para outro experimento agora, com a energia do Sol aquece os materiais igualmente? Então, vamos descobrir. O que você vai fazer? Investigar se materiais se aquecem da mesma forma ao serem expostos ao sol. Então vamos lá, vocês vão precisar de material: areia, terra de jardim, colher de madeira e colher de metal. Vamos lá, vocês vão levar como fazer. Número 1. Leve a areia, a terra de jardim, as colheres de materiais diferentes para um local ensolarado, onde pega bastante sol. Número 2. Coloque a mão sobre cada um deles e anote no quadro abaixo os materiais do mais frio para o mais quente. Então você vai colocar, acabou de colocar ali, aí você vai colocar a mão neles e você vai anotar ali qual é o mais frio no seu tato, no mais frio até chegar no mais quente, no mais quentinho. Qual daqueles materiais ali? Todos os materiais vão ter que ser registrados, do mais frio até o mais quente. 3. Deixe os materiais expostos ao sol por 2 horas. E aí vocês aguardam 2 horas e depois vão fazer a medição novamente. Com a mãozinha de vocês vão colocar a mão e vai registrar qual material que ficou do mais frio até o mais quente. Todos os materiais, quais são as posições aí, do mais frio até o mais quente. Para você responder. Número 1. Qual material parecia mais quente antes da exposição ao sol e depois da exposição ao sol? 2. Todos os materiais aquecem da mesma forma? Vamos fazer então a atividade da apostila na página 4. Abram lá a apostila de vocês na página 4. Temos lá um texto, né? Leiam o texto. O gato malhado. Hoje nós vamos estudar palavras com LH e palavras com NH. Essa sílaba tem várias palavras e é muito importante que você aprenda a ler elas. Vamos ler então? O gato malhado. O gato malhado comeu a sardinha, fugiu pro telhado e pôs toda a culpa na linda gatinha, que distraída lambia a patinha. Número 1. Copie as palavras com LH e as palavras com NH. 3. O gato malhado comeu o quê? A galinha? A joaninha ou a sardinha? O gato fugiu para onde? Para o mato ou para o telhado? Número 5. A gatinha tomava leite, lambia a patinha, dormia ou brincava? 6. Forme uma frase com a palavra gato. Essas são as atividades de hoje. Um beijinho e até amanhã.